pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Escola, mais um episódio do nosso W Talks, porque você sabe, né? Para cada história sempre tem uma inspiração e hoje nós vamos contar mais histórias para inspirar você aí, sempre comigo, o Rodrigo e também a Andrea da W Investments. E hoje, em nossa mesa, dois personagens da incorporadora MDGP e da UMA Engenharia, o Thomas e o Marlos. E duas experiências também, né? Duas gerações que se completam na condução dessas empresas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bem-vindo Eduardo, Rodrigo, Andrea. Um prazer estar com vocês aqui, nossos parceiros já de longa data. Como é que é, Thomas, esse complemento? Porque são duas gerações, duas maneiras de trabalhar, duas visões, mas é a diferença que faz o jogo ficar completo, né? Exatamente. Acho que essa é a pergunta que eu mais recebo e é a pergunta também que eu mais tenho prazer de responder. Porque, apesar da diferença de idade, que o Marlos ele engana bem, na verdade... Que não é pouca. Que não é pouca, mas ele engana bem. Dá até pra falar, se quiser. Pois é, eu conto a história do aniversário de um ano. Conte, fica à vontade, depois você conta. Você estava no aniversário de um ano? Tava. Eu conheço... Tava no dia do nascimento, né? Os pais do Thomas, a família do Thomas é amiga nossa há muito tempo. Então, a gente participa muito. Muito antes de a gente pensar em ter negócios juntos, a gente tinha um convívio muito grande. E eu conheço os pais deles quando... Antes da mãe do Thomas ficar grávida, então, da Patrícia ficar grávida. Então, a gente conviveu muito. E, em especial, teve uma situação na festinha de um ano que eu não sei se devo contar para não embaraçar o Thomas, mas mas ele autorizou. Tá autorizado. Tá, mas eu não sei se vale a pena colocar isso, né? Vocês analisam aí. Mas enfim, aniversário de um ano do Thomas, a gente foi feito em... O pessoal gosta de surfar em Garopaba, né, Thomas? Garopaba, a gente alugou uma pousada, fomos todos amigos. Rosebud. Fechamos a pousada para nós, acho que era um carnaval, alguma coisa assim. E, enfim, e era além de estar no feriado, estava comemorando o aniversário do Thomas. E o Thomas novinho ainda, 1 ano, mal chegamos na pousada, ele sentou no formigueiro. Então já começou aí. Então ele sentou no formigueiro, depois teve um problema com a alimentação, com a comidinha dele, que a mãe dele só podia ela fazer o feijãozinho, ninguém mais podia fazer o feijãozinho. E por aí vai. Peculiaridades. E agora continuam fazendo feijãozinho para você aqui? Não. Agora é um pouco mais duro, né? O buraco é mais embaixo, exatamente. Existe um ditado que fala que mar bom não faz bom marinheiro. Então a régua é alta. Isso aí. Já comecei com meu pai, assim, então tem que passar pro Thomas. Acho que respondendo a pergunta do Eduardo, essa frase acho que é célebre aqui, que a gente sempre fala e eu sempre escuto. Que a complementariedade de experiência, né? Acho que pela própria idade, o que me falta, o Marlos tem de sobra e eventualmente o que falta para ele, eu procuro complementar. E essa diferença de idade, acho que é bacana isso. Eu procuro trazer um pouco mais dessa vivência da nova geração, das coisas que acontecem numa velocidade um pouco maior. E ele procura trazer, obviamente, a experiência de milênios de mercado aí, de 1000 coisas que às vezes a gente passa pela primeira vez. Ele fala que eu já passei por isso 10 vezes. Então traz uma serenidade, eu procuro trazer um pouco de celeridade, de ritmo, que as coisas hoje em dia estão por tecnologia e por novas modalidades de negócio, de formatos de coisas, eu procuro trazer para a mesa. Então acho que complementa legal, o time tá bom aí. Mas é bem isso, sabe, Eduardo? É muito diferente quando eu trabalhei com meu pai. Antigamente a informação não estava tão disponível assim. Então a diferença de gerações hoje em dia é muito grande. Então a visão que você tem de funding, visão que você tem de processos, visão da própria tecnologia descasa muito. Então a velocidade que ela chega é muito diferente. Então eu acho que esse mix é muito bom. Obviamente sempre existe não vou dizer os confrontos, mas as trocas, as diferenças, né? Mas eu acho que sempre a média é boa, a média é sempre temperada. E eu acho que a gente tem que ter, uma empresa tem que ter o futuro, tem que ter a nova geração. E tem que ter mais pessoas, a empresa não pode ser de uma pessoa só. Passou há muito tempo atrás a história do One Man Show, isso não existe mais, ainda mais no nosso mercado.
Não, e é interessante até você estar falando isso, né? Porque a primeira vez que eu lembro que teve um lançamento da MDGP e que a gente estava junto e que eu conheci o Thomas, me chamou a atenção, assim, porque eu estava sentada mais para trás, assim, eu fiquei olhando e falei, nossa, mas que novinho, né? Quantos anos será que ele tem? Que legal, ele já está aqui, está junto. E todas as vezes que a gente teve oportunidade de sentar e de conversar, ou de estar aqui falando de um novo projeto que vocês vão ter, assim, foi crescendo uma admiração, porque eu falei, nossa, muito legal ver alguém novo trazendo tanta coisa pra gente, porque a gente está aprendendo todo dia, né? Da mesma forma. E essa imersão, eu falo isso porque todo velho fala alguma coisa, né? Então, acho que uma das poucas vantagens da idade é a experiência, ainda mais no nosso setor. Sim. Nosso setor, ele é complexo, você tem que ter vivido as situações. Então, eu acho que a gente, essa troca de experiência com os novos processos, acho que realmente faz uma boa mistura. Bom. E continua novinho, Andréia. Mas eu acho que o legal é você ter essa imersão. Eu acho que quanto mais mais lançamentos, quanto mais obras, quanto mais problema passar, amadurece mais rápido. E a gente tem que estar aberto a ouvir, né? A gente comenta isso bastante, né? Esses dias eu estava escutando um amigo do meu filho. Meu filho tem 18 anos. E ele, numa entrevista, ele falou assim, é tão difícil, né? Às vezes a gente passar as coisas para esses velhos de 40 anos. E eu fiz assim. Nossa, velhos de 40 anos, mas assim, a cabeça de quem está com 18. Na idade dele, a gente falava isso também. Não mas assim, a gente tem que ouvir. E é bem isso. Eu volta e meia eu falo para o Thomas, eu me lembro quando eu tinha a tua idade, eu trabalhava com meu pai na época, a diferença de expertise, a diferença de presença é muito grande. Eu com 28 anos, Thomas, 28? 28 anos, cara, era outra visão. Você tinha outra visão do processo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que está dado a imersão, obviamente você tem que estar imerso, né, nesse momento, tem que estar participando, a tua visão é outra. A intensidade é grande. Acho que você falou o que eu procuro colocar em prática. Às vezes é difícil, mas é saber ouvir, né? A gente, obviamente, quantas vezes a gente não conversa com vocês, porque vocês têm uma ponte que, por mais que a gente queira estar presente no mercado, nas coisas, a gente não está na ponta que vocês estão, que é estar lidando direto com o cliente, estar em contato todos os dias. E tem que saber ouvir. Eu procuro me colocar numa posição com o Manos, obviamente pela experiência que ele põe na mesa, que é tentar ouvir. Às vezes é difícil, eu tenho que admitir isso. Às vezes a gente quer falar mais do que escuta. Mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca para um motivo, né? Então eu procuro tentar ouvir mais. Uma dúvida, a Andréia e o Rodrigo, quando trazem esse feedback, porque é importante também, né, lidar com vocês para aprimorar e vocês no negócio mesmo. Vocês passam um filtro no feedback que o cliente traz ou normalmente é sem filtro mesmo? Porque é a percepção que quem vai consumir esse produto tem em relação ao que foi feito ou ao que pode ser feito? Não, acho que a gente tem que passar o filtro e assim, não é só o cliente final, né? É toda a experiência que a gente tem e as dificuldades que a gente tem, às vezes... na parte de venda de algum produto, né, como que é comercializado, qual que é a estratégia de venda, a hora certa de lançar, a hora certa, como que precifica desde o começo. Então, assim, são dificuldades que a gente acaba tendo direto no mercado e a gente vai trocando experiência, não é uma regra, né, que a gente toma, mas assim, cada empreendimento, tanto eles aprendem, como a gente vai aprendendo e tentando estar o mais adaptado possível com o momento do mercado, né? Mas eu acho que é um prazer estar fazendo com vocês esse segundo podcast nosso, mas assim, até era legal a gente pegar e deixar um pouquinho de lado a empresa e saber um pouquinho da história de vocês mesmo, né? Porque o Marlos, o pouco que eu sei que você começou a construir no ramo da construção em 1986, se eu não me engano. 86 foi quando 86 eu entrei na faculdade. Só que meu pai sempre foi construtor. Meu pai sempre foi. Então eu comecei a trabalhar logo para ser sincero, eu não trabalhei no primeiro ano porque minha aula eu fiz federal e minha aula era de tarde. Então eu comecei no segundo ano. Então eu comecei a trabalhar em 87.
E não tive muita opção. Meu pai já me colocou no canteiro, era mão de obra barata. Quem trabalhou com pai aqui sabe bem. Quem trabalhou com pai sabe como é que funciona isso. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e sempre na construção, sempre na construção. E aproveitando o que você estava falando, é muito importante, Rodrigo. Eu acho que nós temos que aprender a escutar. Eu falo muito isso para a turma mais nova, aprender a escutar. E escutar de quem está na base, escutar do fornecedor. O Rodrigo, a Andréia, ou às vezes um fornecedor. Esses dias o Thomas brigou comigo e falou assim, mas você está atendendo até o fornecedor de serralheria. Eu falei, sim, ele vai nos explicar, vai nos ajudar, vai ajudar a construir, trazer a melhor solução, melhor pintura. Então eu acho que é muito importante a gente escutar e aprender de quem? Ir na fonte. Às vezes a solução está dentro de casa, né? Então onde você menos espera, na verdade. Né? É cansativo, tudo bem, mas faz parte. Escuta. Escuta de quem sabe. O Marlos falou muito do pai dele, né? E seu pai, ele participou da construção, ou pelo menos do processo, de um dos prédios mais icônicos de Curitiba, o Michelangelo. Alguns. Alguns. Meu pai trabalhou muito tempo na TAM. A TAM foi uma construtora que atuou muito. E alguns prédios icônicos de Curitiba foram feitos por ela. E nesse período, na década de 70, ele estava lá. Ele era diretor técnico lá. Então, e sempre foi muito ativo, sempre foi muito ligado à obra. E daí ele saiu da empresa e montou uma consultora ou não? Montou. Sim, ele montou. Ele saiu da TAM, eu acho que foi em 84, foi um pouco antes de eu me formar. Ou um pouco antes, 82, e abriu a própria empresa. E daí começou a fazer muito serviço. Isso já adora, né? Adora Construções. Começou a fazer muita obra para terceiro. E daí, obviamente, eu me formei, comecei a trabalhar com ele, trabalhamos um bom tempo juntos. Foi uma boa escola. E depois você fez o Arbo do lado do Michelangelo ali, né? Com o quê? Muitas boas coincidências, assim. Eu acho que são muitas boas coincidências. Curitiba, obviamente, cresceu muito, mas ainda é uma cidade pequena comparado a outras cidades. O Arbo tem uma curiosidade engraçada. Eu sempre conto essa história para quem não conhece. Obviamente, o Marlos viveu isso junto comigo, que o seu Ramon, que é o pai do Marlos, ele é uma lenda, né, da construção. Quem é do mercado de construção específico conhece bem. E a gente começando o Arbo, o Marlos falou, quero levar meu pai na obra. Eu falei, lógico, eu recebo ele, eu faço questão de receber ele no canteiro lá. E ele desceu do carro, acompanhei ele para dentro do canteiro. E ele ia falando as coisas que ele fez no Michelangelo, sei lá quantos anos atrás, 20, 30, 40 anos 70, atrás. Não sei quando que o Michelangelo foi entregue. 40 anos atrás, de cabeça. E coisas que a gente tava com um ensaio tecnológico, todo se batendo para ver em 2016, 2017, né? Já pegaram aquela rocha ali na exato. Aqui você tem que tomar cuidado. O solo do Cabral tem um fantasma. E tem mesmo, tem alguns fantasmas aqui. Mas é legal, é a experiência, sabe? Eu vi que tem que aproveitar, sabe? Eu acho que tem outros construtores em Curitiba também que muito tempo estão no segmento. Eu acho que isso é fundamental e tem que escutar. E você resolveu fazer engenharia por causa do teu pai? Você é engenheiro civil mesmo? Sim. E você, qual foi o que te motivou a entrar no segmento? Eu acho que é uma pergunta interessante, Rodrigo. Eu acho que sim, teve assim um peso, assim. Eu acho que, obviamente, eu sou mais velho, o filho sempre tem uma admiração pelo pai, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Sabe? Se eu falasse assim, Marlos, se você não fosse engenheiro, o que seria? Mas sempre foi assim? Sempre foi assim. Então, sou aqueles caras realizados, assim. Eu acho que o Thomas falou, assim, da idade, assim, que eu acho que isso passa um pouco, assim, sabe? Eu me divirto, eu gosto, cada novo empreendimento, aproveitando teu gancho, Rodrigo, a gente não fabrica cerveja, diferente. Eu participei já de 1000 treinamentos e cursos e palestras, diferente de cerveja, que é uma fórmula, você coloca. A cerveja é outra coisa. Nosso não. Cada produto é um produto. Cada momento de venda é um momento. Cada lançamento é um lançamento. Obviamente existe uma cartilha, a gente tem uma regra, mas cada obra é uma obra. Cada momento é um momento. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Nosso ramo tem isso. Nosso ramo, diferente de ser um negócio, é um trabalho. Então você tem que ter você tem que gostar.
senão você cansa no tempo. E tem que conciliar, né, o momento da empresa com o momento do cliente que vai estar comprando, o que ele vai estar buscando, se está no momento para aquele produto, se não está, né, porque é o que você falou, as coisas estão mudando rápido. O perfil do nosso consumidor, do nosso cliente também está mudando. E o momento Brasil, né? Eu brinco que o nosso segmento é um dos poucos que você lança num cenário, lança num Brasil e entrega no outro Brasil. Bem, até agora há pouco passa por uma pandemia, uma coisa que a gente nem imaginava. Mas isso foi um detalhe, mas realmente são Brasils diferentes e a gente tem que saber administrar esses momentos. E como é que vocês administram o cliente? Porque o cliente também muda, né? A gente vê que tem a construção num período, a entrega em outro, passamos por uma pandemia, mas a pandemia mudou os clientes também de imóveis, né? Aí é para todos vocês aqui, até porque na pandemia as pessoas se viram muito mais tempo em casa, se viram os apartamentos pequenos sendo deixados e se houvesse a possibilidade indo para apartamentos maiores, com mais conforto. Como é que é lidar com tudo isso também? Porque muda o cliente num piscar de olhos. Isso é bem interessante. Quando você faz venda de lançamento, você lança e tem um ciclo de construção, 28, 30 meses, entrega depois. Nesse período, muitas vezes, por mais que a gente trabalhe com um nicho bem definido, o cliente muda a vida dele. O cliente muda, traz o projeto que era ter um apartamento, deixou de ser um apartamento, eles querem morar fora do Brasil, e você tem que administrar. Eu não vou dizer eu acho que vou dizer que pelo menos uma vez por mês eu recebo algum cliente com alguma mudança do itinerário e a gente procura se adaptar, procura muitas vezes deixar o empreendimento dele pronto de repente por uma venda futura, tirar uma customização, alguma coisa, mas é bem isso. Mas passa por 3 grandes pontos, né, Marcos, que a gente sempre conversa aqui dentro, obviamente, também mais uma vez trazido pela tua experiência e pelo que a gente passa conversando com vocês. Primeiro de tudo é porque a gente está muito próximo dos clientes. Os clientes quem atende aqui na mesa, obviamente com o suporte todo do time, né? A gente não faz a empresa sozinho, né? De nenhum dos lados. A gente atende o Marlos, eu e todo o nosso pessoal juntos. Então a gente conversa, sabe o que eles querem, o que eles deixam de querer. O segundo grande ponto na minha visão é que a gente vive o nosso cliente. Então a gente vende para um público que nós fazemos parte. Então o Mário sempre diz, a gente vende para público, a gente faz empreendimentos residenciais, de alto padrão para família. Então, todo mundo aqui, independente do formato, independente do tamanho, vive num mundo de alto padrão. A gente é elite, independente do número do salário ou não, mas é elite. É família, independente do tamanho, obviamente. E a gente tem que morar em algum lugar. Então, acho que esse é o segundo grande ponto. Normalmente segunda moradia já, né? Normalmente segunda moradia. Já o segundo apartamento, a família já está constituída, precisa de mais espaço para criar os filhos. Que é talvez o perfil do cliente pós-pandêmico. Um 45 mais, assim, hoje em dia quer mais conforto, quer ter opção de trabalhar em casa. Sabe, valorizar já as coisas que a gente oferece. Mas o terceiro grande ponto, que daí são as informações que a gente vai na fonte buscar. Por mais que a gente queira estar próximo, o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio, é muito diferente do Rodrigo, do André, que estão todos os dias conversando com essas pessoas. E todos os dias conversando com N pessoas diferentes. A gente conversa muitas vezes com 1, 2, 3, 5 clientes. Rodrigo e André conversam o dia inteiro conversando com gente assim. Né? Então tem que saber buscar essas informações com quem tem. Né? Não adianta a gente ficar aqui pensando atrás da mesa, atrás do balcão, e o mercado está acontecendo lá fora. A gente até estava falando que o teu público é muito parecido com você mesmo, né? Mas assim, quando você se inspira num projeto, o que você se inspira em você? Tipo, você gosta de surfar, gosta de... passou pandemia, todo mundo quis se fechar, agora todo mundo quer viajar. Como que você se vê como um cliente da MDGP? Assim, o que você gosta de fazer? O que né, você prefere morar em casa, prefere morar num apartamento, trancar e ir embora? Você seria um cliente de cobertura, um cliente Sabe que é uma pergunta boa. Talvez a pessoa, inclusive, mais adequada para responder seja o Marcos, porque ele que é a grande cabeça. Ou tua esposa. Eu acho que sutilmente ela falar isso. Eu tô perguntando pra pessoa errada. Na verdade, eu não sei de nada. Deixa eu dar uma ligada para ela ali, daí eu já respondo. Mas do ponto de vista de pensamento criativo e de estratégico, acho que o Mário seria a pessoa mais indicada. Mas respondendo a parte que eu posso responder do ponto de vista de gosto, e obviamente conversando com a Érica em casa, eu gosto de ter muito contato com o mundo lá fora, né? Obviamente,
limitado a um cheque, né? Ninguém tem dinheiro infinito. Mas eu gosto de ter contato com ao ar livre, literalmente. Então, uma cobertura, um garden, alguma coisa que me proponha poder abrir minha janela e olhar para o céu e começar meu dia de cabeça fresca. Isso, obviamente, é muito gosto, né? Tem gente que pensa diferente. Eu acho que uma das coisas mais legais de fazer parte de uma estrutura como a gente tem aqui é que a gente vive o que a gente mesmo faz, né? Diferente se você for trabalhar com um estúdio, uma coisa assim, talvez a pessoa que esteja fazendo aquilo não vá ser o usuário daquilo. Então, acho que o legal, a gente sempre tem essas conversas aqui, né, Marcos? Que se você não se vê usando, ou fazendo, ou usando a sauna do empreendimento, usando a piscina do empreendimento, você tem que questionar se realmente aquilo é um negócio que faz sentido para o teu empreendimento. Se não, você põe um troço que você não vai usar, mas eu sou meu próprio público, né? Entre aspas, então tem que ver se realmente faz sentido. A gente então, fala isso, a gente na W, né? Porque apesar de nós sermos vendedores, tem um ponto que eu e o Rodrigo, nós somos péssimos vendedores. A gente não consegue vender o que a gente não acredita. O que a gente não usaria. Então é difícil, assim, você chegar para um cliente e falar assim, nossa, olha que lindo, que maravilhoso. Deve ser, não, mas não, né? Tipo, o que está te oferecendo a mais, né? Ou o que é. Então, assim, bate, lógico que em formas diferentes, mas com a forma que a gente pensa também. Perfeito, é por isso que eu acho que você trabalhar com alguma coisa que você vive é mais fácil, que você acredita é mais fácil. Então, nada contra as empresas que são multiprodutos, mas você dá vários tiros. Obviamente você tem um conhecimento, mas muitas vezes não é aquilo que você vive. Mas, obviamente, é a estratégia da empresa, a estratégia de negócio. E a gente falou um pouquinho da tua história, né? Tua inspiração, mas você, Thomas, por que você resolveu fazer engenharia? Assim, você tem histórico de engenheiros na família? Qual que é da onde que você chegou na UMA? O que motivou vocês? Excelente pergunta. Não foi o formigueiro lá atrás? Não foi o formigueiro. Talvez ele tenha dado uma... pode ser que tenha dado uma esquentada no negócio, mas não foi o formigueiro. Talvez tenha tido influência A gente estava jantando esses tempos também, eu e o Marlos com a família dele, com o aniversário do Gabriel, que é o filho mais velho dele. E a gente falando, pô, Marlos, sei lá, 10 anos atrás eu te chamava de tio Marlos, né? Então eu chamava literalmente nessa época, obviamente. Mas é importante você comentar, o Thomas vem de uma família de empreendedores muito antigas, vinculados ao segmento. A minha família... Eu acho que talvez tenha um peso muito grande dessa parte, assim. Mas assim, do ponto de vista da engenharia, a gente não tem engenheiros na minha família, né? Tem muito lá para trás, eu não me lembro exatamente engenheiro do que era, mas não tinha influência direta. O meu pai é administrador, o meu tio é administrador, a minha mãe é administradora. Mas como o Marcos falou, a minha família é do ramo industrial, né? A família do meu pai é cimenteiro, então a gente indiretamente estava no setor. Mas ao mesmo tempo que meu pai sempre foi um cara muito tranquilo, nunca me pôs pressão para nada, ele sempre foi muito duro do ponto de vista assim, cara, você vai ter que caminhar com as tuas próprias pernas em algum momento. E eu sempre gostei muito de negócio, né? Obviamente limitado ao meu conhecimento da época, e eu queria fazer alguma coisa que me colocasse à frente de algum negócio, alguma coisa, e eu no primeiro momento pensei em administração. Vou fazer administração. Mas eu queria alguma coisa a mais. A minha mãe falava muito que ela sentiu falta na faculdade dela, de uma coisa um pouquinho mais profunda, e que ela pudesse ter um pouquinho mais de técnica mesmo. Eu falei, acho que eu vou fazer alguma engenharia. Não tinha nenhuma paixão assim por engenharia civil. E depois, aos pouquinhos, eu comecei a fazer estágio também como o Marcos muito cedo, né? Volto a dizer, meu pai ser muito tranquilo, mas muito em linha dura. Falei, cara, você vai ter que agora... A faculdade está paga, você quer fazer as suas coisas, você vai ter que se virar. Fui fazer estágio, comecei fazendo estágio e nunca mais parei. Aí tem uma história interessante. O Thomas pediu fazer estágio. Na época eu estava gerindo a Cirela. E eu tinha uma coordenadora. E ele fez todo o negócio. E eu, obviamente, queria que desse certo, tá? No primeiro dia, deu certo. No primeiro dia ele não foi mais. Ligou. Não foi bem assim, mas veio a coordenadora, entrou na minha sala, fechou a porta. Nossa Senhora. Ela só esqueceu de falar que ela errou o turno. Ela falou assim, não, era estágio para de manhã. Daí eu falei que eu fazia a faculdade de manhã. E essa história é verdade. Isso que o Marcos falou não é mentira, não. Até então eu estava entrando no estágio para fazer a tarde. Eu cheguei no primeiro dia à tarde, ela falou, não, mas era de manhã. Eu falei, não, mas eu estudo de manhã. Não, agora eu preciso mudar o turno. Agora já não dá mais. Passou então, todo o processo seletivo, tiveram que... 35 entrevistas.
E não me deu moleza, ele não me deixou assim, tipo assim, tira de pinça. Foi contratado. Como é que foi o encontro, então? Não, eu já conhecia. Eu digo encontro profissional. Encontro pessoal já vem desde da festa de um ano, mas... A MDGP foi meu último estágio. Eu fiz... O primeiro estágio que eu fiz na minha vida foi Minha Casa Minha Vida. Depois eu fui para infraestrutura, fui para uma empresa de infraestrutura, de barragens e estradas. Aí depois eu fui para uma empresa de obras públicas, tudo de engenharia, né, obviamente. E aí eu tinha passado por umas situações específicas nessa empresa e não estava muito satisfeito com uma forma com que as coisas aconteciam lá. E eu lembro que na época o Marlos estava saindo da estrutura da Cirela e estava com o projeto da MDGP. Isso antes até de efetivamente acontecer o projeto. E aí meu pai assuntou comigo em casa. Eu falei, pai, converse com o tio Marlos na época. Converse com o tio Marlos, se eu puder ter a oportunidade de conversar com ele, vai ser legal, né? E eu lembro que eu estava super bem. Na verdade, eu troquei a ordem. Eu estava na empresa de infraestrutura nessa época. Eu lembro que eu estava super bem. Eu tinha sido efetivado, né? Eu ainda estava na faculdade, mas eu tinha sido efetivado. Tinha feito uma mudança drástica de horários e tal. E estava super bem, estava bem encaminhado. Daí eu cheguei aqui, como é que vai ser? Você vai ganhar X reais. Falei, nossa senhora, vou pagar para vir para cá. Mas ele conseguiu me convencer. E, uma brincadeira essa parte, obviamente, eu fiquei fascinado desde o primeiro contato que eu tive com ele do negócio, da dinâmica do negócio. E a MDGP, na verdade, tinha 4 cadeirinhas ali onde a gente estava sentado na sala de reuniões, era o final do escritório. E hoje está do tamanho que está, graças a muito trabalho aí da turma. Mas que o Thomas gosta muito de negócio. Eu acho que essa geração gosta muito dessa parte de negócio. Inventiva, né? Exatamente. Gosta de trazer, gosta de conversar, gosta da parte de gestão e com muita propriedade. E então, obviamente, ele está vinculado hoje bastante às obras, mas obviamente com o pé no negócio, né? Então, participando dos negócios, participando das SPEs e cada vez mais percolando por essa parte. Mas não adianta estar com isso e não conhecer, e não saber mandar. Então tem essa parte de obra. Eu acho que é importante. Obra faz parte do nosso negócio. Eu acho que às vezes tem alguns incorporadores que obviamente não tem o foco nisso, tem outro foco em outro lado, mas para o nosso negócio a obra faz parte. E você consegue entregar o detalhe quando você tem esse conhecimento. E os homens por trás da obra ou das obras? Eu sei que seriam mais mulheres por trás. Mais mulheres do que homens? Por incrível que pareça, sim. Mas falando dos personagens que estão aqui na mesa, eu sei que um deles escolheu o vinho. Não fui eu. Não fui eu. Por que um Pinot, Marlos? Bem, porque um Pinot é um vinho leve, né? Já que é para começar a semana, tem que ser com vinho leve. E um vinho do meio, um vinho que seja gostoso. Não precisa comentar o horário, tá? Estamos gravando bem tarde. Mas o vinho é uma das coisas boas da vida, né? Então, com bolha ou sem bolha, é uma das coisas boas. E tem um para cada momento. E como tudo na vida é equilíbrio, tem alguém que gosta de um vinho, de um bom vinho, enfim... mas também que acorda bem cedo para uma outra rotina que não a MDGP? Faz parte do equilíbrio, como eu estava falando agora há pouco. Faz parte do equilíbrio. Eu tenho esse foco assim, no esporte assim, muito grande. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte de mim. Não é uma coisa que eu comecei ontem, é uma coisa que faz parte. Eu acho que me dá equilíbrio, me dá... Muitas vezes, nossa atividade é muito estressante, assim, então dá uma... eu até brinco, às vezes perguntam para mim, mas você faz esporte? Eu falei, é terapêutico. Mas de que esporte que a gente está falando? Eu faço triatlon. Para quem é leigo, triatlon é uma categoria, é um esporte que você une a natação com a natação, o ciclismo e a corrida. Numa mesma prova, numa sequência. Sim, numa intensidade quase sobre-humana. E o treino é todo dia? Todo dia. 7 vezes por semana ou menos? Não, é 7 por 7. Que nem comer, que nem dormir. O Thomas, que é mais novo, tem que fazer mais daí. 2 treinos por dia. 2 treinos por dia. Tem dia que dá, tem dia que não dá. E isso é tipo... mas é bom, sabe? Não é uma coisa que você tem que... volto a dizer, quando você faz esporte, acho que ele torna parte da tua rotina, do teu dia a dia, é muito agradável. Você vive, você vai dormir um pouco mais cedo, você não exagera tanto, e é muito agradável. O dia que eu não treino é um dia que eu
não tô tão não bom rende tão assim. bem. Fica pesado. Quando eu chego no escritório, a gente chega muito cedo, a nossa rotina no escritório é cedo. Quando a gente marca 7h30, 8 horas, eu já treinei, você está já bem acordado, já pensou um pouquinho. Muitas vezes no treino você já organiza um pouco a tua agenda, as tuas decisões. Eu acho que soma. Eu acho que o esporte faz... mesmo, muitas vezes, essa é uma pergunta que fazem bastante. Eu acho que o esporte nos dá disciplina. E eu acho que em gestão você tem que ter disciplina. Mas isso era a pergunta que eu ia te fazer, né? A relação que você traz do esporte para a tua empresa, né? Mas eu acho que você já resumiu, que é isso mesmo, né? 2 palavras, a disciplina e a resiliência. Sabe? Alguma coisa que você faz todo dia, acredita. Resiliência é o sinônimo do empreendedor brasileiro, né? De todos nós. É isso aí. Faz parte. Eu acho que você não deve desistir. Eu acho que faz parte. Eu acho que é gostoso. Eu gosto de desafios. E Marlos, até vocês comentaram aqui que o Thomas começou fazendo estágio na Cirela. Como que foi para você? Não. Ele não veio no primeiro dia. Na Cirela foi Ele fez um processo seletivo enorme. Obviamente a gente não pode, mas acabei pedindo para que desse certo. E no primeiro dia ele não foi. Questão de agenda. Gerou realmente um clima ruim, mas enfim, coisas que são suplantadas com o tempo. Mas assim, hoje você está numa empresa que você consegue estar pensando, você tem a dinâmica de realmente se dedicar para cada projeto, fazer 1 por vez, 2 por vez, mas está sempre focado, você escolhe a tua hora de lançar, você consegue conciliar os teus exercícios com... Né? Como que foi na época você tocando a Cirela aqui, que é um grupo gigantesco, né? Uma empresa, com certeza a cobrança devia ser muito grande. Como que foi para você esse período? Então, eu acho que agora, Rodrigo, é um pouco de maturidade, assim, sabe? Eu acho que eu passei por todos os momentos assim que um profissional de engenharia poderia ter a oportunidade de passar. Então, eu acho que foi uma grande escola. Inicialmente numa empresa familiar e depois numa empresa de capital aberto. A empresa de capital aberto eu peguei bem um momento, bem no começo da abertura de capital. Então, o objetivo era lançar, obviamente lançar certo, mas lançar. Acho que nós fizemos em 10 anos mais de 20 SPS, mais de 20 grandes empreendimentos. Acho que foi um volume realmente muito grande. E eu, quando você estava nessa confusão do excesso, eu pensava, algum dia eu quero fazer diferente, eu quero focar num produto, fazemos muito produto, fizemos produtos de tudo que é tipo, você acompanhou na época. E eu quero focar, eu quero estar mais com o meu cliente, quero conhecer meu cliente, quero pensar melhor, quero trazer... Eu acho que, falamos de vinho, mas eu acho que uma outra coisa que é muito importante são as viagens. Eu acho que o incorporador deve viajar tanto quanto possível para bons lugares e ver o que está acontecendo. O nosso cliente é muito antenado. Nosso cliente sabe o que é bom. Nosso cliente fica em bons hotéis. Então, você conseguir ir lá, ver o que está acontecendo, trazer alguns insights, é muito legal. Então, meu objetivo era esse, fazer o certo. Fazer no tempo, atender o cliente como deve, construir como deve. Então, essa é a tônica que nós estamos dando hoje em dia. E o Thomas, como é que ele respira, né? Como é que ele busca energia fora busca a sua energia, né? Sim. Na vida mesmo. Aqui um triatleta, e aqui? Putz, eu diferente do Marlos, eu sou um pouco mais... Outdoor. Outdoor. O esporte de família, eu sempre respondo que meu pai, obviamente, me ensinou a jogar bola, mas ele me botou na água desde muito cedo para surfar. Então, obviamente, infelizmente, eu não posso surfar todos os dias, mas ainda, né? Agora a gente tá vendo que estão surgindo projetos nessa linha que pode ser que mude. Mas como a gente falou um pouquinho antes aqui, sexta-feira, às vezes até quinta-feira, vou pra praia, volto no domingo à noite. Aí vale uma observação que em termos de dias de folga, o Thomas me deve uns 2 anos de férias. Mas faz parte da energia. O Eduardo falou que eu tenho que trazer energia. Exato, André colocou, o equilíbrio. Mas enfim, daí durante a semana... Ele trabalha até mais tarde, de segunda a quinta, ou a quarta.
Não, pode segunda cobrar isso, né? São raros os dias. Mas eu, aqui durante a semana, eu faço academia e jogo tênis. Então... Mas isso é uma outra, alguma coisa disruptiva. Há muito tempo atrás, você trabalhava só por esforço. Só por esforço. É que nem empilhar tijolos, só por esforço. A medição era o volume de tijolos que você empilhou. Hoje em dia, isso é uma comparação, hoje em dia é eficiência. Eu acho que eu acho que todos têm que ter uma atividade, até para dar equilíbrio, senão a pessoa fica intragável. E essa saída, o Thomas gosta muito de surfar, eu acho que tem que fazer, tem que ter esse equilíbrio. A vida é boa quando tem equilíbrio. Até e você é produz, bom, né? Eu ia falar isso, e Exatamente. você é bom para o teu cliente, você é bom para tua equipe, a tua turma, quando você está equilibrado. Então eu acho que isso é uma disruptura no mercado de trabalho que há 20, 30 anos era de um jeito, hoje é de outro. Até se discute, né? Trabalhar 4 vezes por semana, vão ter algumas empresas testando aqui no Brasil, vai que, né? A produção tem que se manter, mas... Eu acho que como todos aqui, eu acho que cada um pensa do seu jeito, é importante a eficiência. Eu acho que é importante a eficiência. Você pega o Rodrigo, pega a equipe do Rodrigo, o cara pode trabalhar de manhã, mas se ele tiver uma meta, se ele bater meta, se ele tiver uma venda acima, ele vai ser uma excelente pessoa, vai ser um excelente colaborador. Agora, não adianta ele ficar lá todo trabalhando 10 horas atrás de um telefone e não apresentar resultado. Provavelmente, em alguns meses, o Rodrigo e o André já tiram ele da equipe. É isso mesmo. Eficiência. Resultado, né? Não tem jeito. Sempre. É a diferença entre um celular de hoje e um celular de 4, 5 anos atrás. Os celulares até são iguais, né? Eles não mudam muito a carinha deles. É a eficiência. Acho que mais do que a eficiência, obviamente, é isso. Você está com cabeça muito cheia, você está com muito... ansioso, porque o mundo hoje está numa velocidade que se você vive só isso, você acaba ficando... Você sai um pouco do eixo. Fica doente, né? Fica doente. E o mundo, a criatividade está na rua, a criatividade está lá fora, para fazer empreendimento, para você pensar numa alternativa, para você ver O Manos fala uma frase que eu gosto muito, que é: às vezes você tem que sair um pouco da ilha para você enxergar o que está acontecendo ali dentro. Então você está muito imerso no que você precisa resolver, você precisa... Se você não dá um step back e assim, pensa com a cabeça fresca, você acaba que você se afunda. Já diria o poeta, só vê a ilha de fora. É bem isso, o celular toma um tempão da gente já. Né? O trabalho te exige absurdamente mais do que há anos atrás. Eu digo porque a gente tem que estar disponível, né? Sim, tem que estar disponível. Hoje isso para mim, né? É o maior estresse, e não é assim que você não queira, você tem que estar disponível, porque alguém te manda um WhatsApp, a pessoa tem aquela expectativa, isso gera uma ansiedade, e no nosso trabalho isso é super evidente, porque é venda, então o cliente quer uma resposta, ou o corretor que trabalha com a gente precisa de um retorno. É naquele momento. É naquele momento. Do momento. Então você que tem precisa, que estar disponível. Então na hora que a gente para, é tão bom, seja um esporte 1 hora por dia, ou seja no final de semana, porque às vezes na hora que você está correndo, você está pensando em outra coisa, ou até está pensando no trabalho, mas de uma forma que você consegue analisar mais tranquilo momento, do que no meio de tudo aquilo. E, então, hoje mesmo você tendo com a tecnologia, hoje você mesmo às vezes estando fora, você vê o Rodrigo, quinta-feira é só foto de fazenda. É isso aí, não existe mais. Tá aí um cara criativo, por isso que eu digo tão bom. Mas você tem que ligar e tem que ter apoio, né? Porque ainda mais na área comercial, Sim. é o calor da mesa. É o calor da mesa. É na hora, né? Não é amanhã eu te ligo. Amanhã acabou. Sim. É o momento, né? É a o momento. oportunidade. É o calor da mesa. Tem que ser resolvido já. Sim. E hoje você não segura mais ninguém, né? Ninguém. Ou a pessoa tá realizada com o que ela tá fazendo, ou ela não vai dar resultado onde ela tá e não vai para frente. Né? Então, assim, toda a dinâmica, né, de trabalho no mundo mudou, né? Você tem que... E eu respeito isso, sabe, Rodrigo? Eu acho que às vezes não deu certo aqui, mas pode ser que ali com o Rodrigo, com o outro player, funcione. Cada um tem que se achar. Sim. Já diria meu sogro, acho que as pessoas têm o direito de ser felizes e se encontrar. Então, cada um tem que se A graça encontrar. é essa, né? Somar um pouquinho da disciplina do esporte, com um pouquinho da criatividade, espairecer a cabeça numa fazenda, numa praia, e trazer para a mesa para que você consiga entregar para o cliente o que você vive, né? Não adianta nada você ficar atrás de uma mesa encaixilhado e encaixotado e pensando quadradinho, antigas, solução antiga. Então acho que passa mais Mas por não isso. podemos esquecer que a Andréa também é corredora. Também é minha paixão também. Fiquei bem quietinha, só ouvindo, assim. Mas para mim é que nem comer, tomar banho todos os dias. É hábito. E eu sinto falta, realmente, é muito importante.
E em casa todo mundo, né? Eu acho que até era nisso que eu ia falar, né? Vocês estavam falando um pouquinho do equilíbrio da vida, né? O exercício, o trabalho, e eu acho que o terceiro é a família da gente, né? Sem dúvida. Muito e bem aqui colocado. vocês também têm valores bem parecidos com os nossos, né? A gente vê que é importante. Tem que ter essa hora que você separa, que você não está nem trabalhando, nem olhando para o celular e nem no esporte, mas você está Mas se você sabe, recarrega, família. eu acho que, como o Thomas falou no comecinho, faz parte até do nosso foco. A gente vende para a família. Então a gente tem algumas brincadeiras internas, assim, suponhamos, em reunião, vai atender celular só se for família. Se for alguma outra coisa, você consegue administrar na hora, nada tão urgente. Mas a família é a base do equilíbrio. Sem dúvida. E falando em família, Thomas, você falou a tua família veio da parte de cimento, tudo, mas qual que é a origem da tua família? São antigos já no Brasil? Você é descendente São antigos. Sabe que curiosamente a gente estava falando disso ontem num grupo da família. Tem um livro que faz a árvore genealógica do da onde veio. A minha família é da região da Mancha, na Espanha. Veio para cá em 1790, uma coisa assim, eu não me lembro as datas de cabeça. E entre idas e vindas, uma determinada pessoa que chamava Emílio Batista Gomes, que vem a ser o nome do meu tio-avô, que hoje seria o equivalente ao presidente do conselho do grupo da minha família lá hoje. E foi para o interior do Paraná, para Irati, né, que não existia Irati ainda, né, era uma grande fazenda, e começou a fazer negócio, fez negócio madeireiro com N e outras famílias aqui de Curitiba também. E aí fundaram a cidade de Irati e daí começou uma série de negócios, que foi desde concessionária de carro até hoje o negócio de cimento, que está hoje, né, tá 47 anos, se eu não me engano. Então, mas é antiga no Brasil, obviamente os negócios não são tão antigos quanto a família, mas veio trazendo de um efeito cascata de lá para cá. Mas você é curitibano? Eu sou curitibano, sou nascido e criado aqui. Da Gema. Da Gema. Então você tem origem espanhola. A origem E o espanhola. Marlos? Italiano? Italiano. De Genova. Aí, uma mistura boa. Você nota que nós somos uma empresa que tem a personalidade forte, né? Sangue quente. Italiano, exatamente. Às vezes passam na frente, eu tô conversando com o Marlos, que o pessoal passa olhando. Assim. Tá acontecendo. Será que Não, mas ele só tá perguntando que vinho vai tomar. Mas eu acho que essa força, assim, essas personalidades sempre são boas, sempre são interessantes. Obviamente tem que ser administradas em algum momento, mas sempre são boas. A paixão, né? A paixão, eu acho que essas duas origens têm a paixão muito forte. E nas criações de vocês, essas personalidades, elas surgem, elas aparecem? Porque quem vive aqui para essa região mais norte de Curitiba vê o Arbo como uma referência hoje, né? As luzes à noite chamam a atenção da região toda. Como transpareceu, pelo menos, imprimir essa personalidade nas criações? Então, passa um pouco para aquilo que eu havia comentado. Eu achava que os produtos que eu estava dentro, que eu estava participando, que eu era sócio, estavam muito tradicionais. Eu acho Mesmice. Curitiba, diferente de outras capitais, ela é muito contemporânea. Pelo próprio perfil, pela própria renda. Estou falando do nosso segmento, obviamente. Claro. As pessoas estão viajadas, as pessoas vão para outros lugares, veem coisas muito legais. E estava faltando disso. Então, eu acho que a gente quis trazer um pouco dessa disruptura, assim, de algumas coisas mais novas, algumas visões, obviamente. É muito difícil traduzir para a nossa cidade por N razões, até preço, até outras, parâmetros, enfim. Mas é trazer alguns inserts e fazer alguns produtos um pouco diferenciados. Eu acho que Curitiba, até essa semana saiu uma reportagem numa revista sobre isso, Curitiba vive esse momento. Eu acho que alguns incorporadores têm usado esse viés e eu acho que é o que a W hoje gosta, né? Precisa, que são realmente produtos que despertem um desejo, demorar. Por isso, pela localização, pelo design, enfim, pelos amenities. A gente sempre fala, né, quando pedem um conselho, não que a gente tenha grandes experiências a mais que qualquer incorporador, mas quando pergunta para a gente, o que você acha? Eu acho que é não construir commodity, né? É isso, né? O que vai diferenciar? E quando o cliente vai comprar, a gente também dá o mesmo conselho. Tem tantos empreendimentos, né? Por que você acha que esse vai valorizar? Ou por que, né? Então, tem algumas coisas que diferenciam, né? E que e sempre vão fazer diferença. Você sempre vai ter alguma coisa mais especial ou alguma coisa única em algum produto. E é sempre um desafio, porque cada vez estão vindo
projetos mais inovadores, mais bonitos. É um desafio para as duas pontas, para vocês, né? O que você falou, tem que estar viajando, tem que estar buscando, são os arquitetos também sendo cobrados, né? Sim. A régua está subindo. A régua está subindo. Mas Curitiba tem esse perfil. Acho que Curitiba é muito avant-garde nesse sentido, assim. E dizem que se dá certo em Curitiba, dá certo em qualquer lugar do país, né? Sim, sim. Por isso que eu falei, faz parte da nossa cultura. Ainda mais dessa geração. Isso é legal colocar aqui. Curitiba, apesar da gente ter muita gente fazendo, né? E fazendo muito bem feito, como o Rodrigo e o André conhecem muito bem, tem uma mentalidade diferente. Acho que hoje em dia traz uma mentalidade muito mais colaborativa, obviamente, né? Sem abrir as receitas um para o outro, mas se a Laguna faz bem feito, traz benefício para a gente. Se a gente faz bem feito, traz benefício para GT, que traz benefício. Então acho que é legal que, dentro de uma realidade, obviamente, que a gente está nadando no mesmo mar, é legal essa mentalidade colaborativa, porque no fundo todo mundo está na mesma cidade. Sim. Se um está no Cabral, o outro está no Batel, a gente está dentro da mesma cidade. Não adianta a gente querer inventar roda ou querer fazer algo muito diferente do que a cidade aceita. E a concorrência é saudável. Saudável, puxa para cima. E a decisão, acho que o Rodrigo e o André vão falar melhor, a decisão sempre é do cliente. Sempre é do cliente. O cliente não se deixa influenciar. Ele, obviamente que ele vai querer o máximo, mas ele não se deixa influenciar. Ele vai aonde é melhor para ele. Se ele é da região aqui, se esse empreendimento é do lado do clube que ele usa, ele vai para cá. Se é do lado do trabalho, ele se molda. E daí ele vai se moldar dentro do que é melhor para ele. Se ele está procurando alguma coisa mais elaborada ou menos elaborada, o nosso mercado tem um aspecto muito grande. Eu acho que você fazendo bem feito sempre vai ter espaço. A gente até estava conversando numa outra entrevista agora, porque assim, o modelo de venda já mudou muito nos últimos anos, a pandemia também já deu uma acelerada em alguns processos, mas isso é a gente está vendo agora a inteligência artificial entrando no mercado, sim. Né? Mas assim, o que eu estava falando, cada cliente tem uma necessidade, tem uma realidade. A gente tem mercado para todo mundo. Eu falo assim, não só construtores, mas tem mercado para várias imobiliárias, porque tá tudo tão dinâmico. Eu acho que a gente vai passar por uma tendência de desacelerar e de mais personalização, porque é o que as pessoas estão buscando. Então assim, a gente sentar com o cliente, várias vezes eu posso ter inteligência artificial para me ajudar, mas ela não vai... o meu cliente, às vezes, ele não sabe nem o que ele quer. E é por isso que é importante, que nem a gente tá aqui numa mesa, sentar, conversar, que é uma das coisas mais difíceis. Que a gente tempo, né? Tá tendo tempo para se dedicar, as pessoas irem no escritório, senta, que esse é o nosso trabalho, na verdade, né? A maioria dos clientes, eles entram num produto e compram outro. Porque eles não sabem o que querem. Mas então, você falou tudo, Rodrigo. Eu acho que a gente, cada tempo, assim, a gente investe numa pesquisa de tendências. Em vez de ficar investindo em pesquisa de mercado, que eu acho que também é importante, entender um pouco o que está acontecendo, entender um pouco o que o Eduardo pensa, como que ele vê o futuro imóvel dele, se ele quer para um apartamento maior, menor, se ele quer mais vaga, menos vaga, qual que é a realidade dele. Então, é muito importante estar antenado. E o cliente vai escolher teu imóvel por uma série de razões. Sabe? Então é muito importante isso aí que o Rodrigo falou. E isso, Rodrigo, que você falou, é uma outra coisa que aparece muito nas pesquisas de tendência. Volto a dizer, nós estamos falando do nosso segmento. Essa exclusividade. Em você receber o teu apartamento, que antigamente era absolutamente todos iguais, mas com o teu olhar, com o teu diferencial, com o número de quartos que você pensou, com o tamanho do quarto que você pensou. Então, isso, além de criar uma adesão maior, uma fidelização maior, um link maior do teu cliente com você, ainda mais em venda de lançamento, eu acho que traz para ele assim, uma realização muito maior. É a personalidade, a personificação da personalidade, sim, né? Sim, falando de um ambiente, mas enfim. Sim. Então, já que a gente está falando de tempo, acho que a gente precisa de tempo até para aproveitar esse encontro. E acho que tem mais papo para outros episódios, sim, não? Com certeza, com certeza. Eu vou agradecer então, tanto o Marlos quanto o Thomas. Rodrigo e André, a gente se encontra em uma próxima oportunidade com mais histórias, mais inspiração. Sim, eu acho que assim, só o que a gente, né, no primeiro episódio, a gente sempre pede assim para vocês assim uma mensagem, o que vocês poderiam passar,
Que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão assistindo que talvez você deixasse para o teu filho? Ah, legal. Acho que pela ordem, o Thomas primeiro. Eu não tenho filhos ainda, né? Acho que a patroa tá enrolando lá em casa aqui. Mas eu acho que a grande mensagem que eu posso, assim, no alto dos meus 28 anos de idade, posso passar é um pouco do que você falou, André, que eu escutei muito isso do meu pai a vida inteira, que você tem que acreditar no que você está fazendo, né? Não adianta você ir atrás de um objetivo, seja ele dinheiro, seja ele sucesso, seja ele fama, seja ele qualquer um que dentre tantos que tem. Se você não acreditar no que você está fazendo, uma coisa é certa, que uma hora você vai tropeçar. E se você acredita e tropeça, é só um tropeço, não é um fim, né? Então acho que mediante uma série de coisas que balizam isso, acho que eu poderia dizer que se você acreditar no que você está fazendo, o teu caminho vai ser muito bom. Complementando o que o Thomas falou, tem que ser poético, hein? Mas óbvio, né? Filosófico. Na minha idade, eu acho que uma boa parte das coisas, né, passam por filosofia. Eu acho que é ser feliz. Acho que foi uma das coisas que eu aprendi de maneira mais forte com meu sogro. Eu acho que as pessoas têm o direito de ser felizes. Então, acreditar no que faz parte disso. Então, o que eu falo pro meu filho, que eu falo, querido, eu tenho 2. Faça o que você quiser. O importante é que você seja feliz. Legal. Deve ser horrível trabalhar a vida inteira com alguma coisa que não te complete. Não. Verdade. Mas obrigado aí pela presença. Até para finalizar aqui, eu queria agradecer vocês, até colocar, né, que normalmente para estar sentado aqui nós 4 nessa mesa é ou para atender cliente, para fechar venda, ou para ver um novo projeto. É verdade. Então foi muito melhor hoje sentar aqui, tomar um vinho, agradecer, né, de estar aqui com vocês, que foi muito legal. Legal, obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Temos que fazer mais vezes isso, porque contar história e tomar vinho não tem hora. Então deveria ter hora, na verdade. Da mesa aqui eu sou mais antigo, estou nessa faz tempo, já passei por N imobiliárias, tanto do capital aberto como... Eu acho que é um diferencial o trabalho que vocês estão fazendo, o carinho que vocês estão fazendo. Outras já fizeram, mas eu acho que a dedicação e o foco que vocês dão para o negócio são uma diferencial do trabalho da W. Eu sou muito feliz com a parceria. Né? Obrigado, bem cuidado. Bem cuidado. É trabalho de quem gosta. É isso aí. É isso aí. Então, obrigado, pessoal. Então tá aí, obrigado a vocês. A gente se vê no próximo episódio. Vocês, obrigado, até uma próxima oportunidade. E você que tá aí do outro lado sabe que pode conferir outros episódios também no canal da W Investments, W Talks, sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa.